Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, ontem eu não postei nenhum vídeo para que vocês pudessem dar conta de toda a tarefa, né? Porque eu tive um imprevisto com a internet, mas hoje estamos aí, né? Vamos para mais uma etapa. A nossa aula de hoje vai ser de geografia, que está referência ao capítulo 4 do segundo bimestre, tá? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o povo brasileiro. O povo brasileiro é uma mistura, né? Se a gente for parar para pensar bem, tudo junto e misturado, né? E quando a gente fala do povo brasileiro, a gente fala de um país onde tem de tudo. Cor, forma, tamanho, todas as coisas que vocês puderem imaginar, é o povo brasileiro, né? E ao falar dessa formação do povo brasileiro, a gente tem que considerar que essa é uma história longa, né? Que já vem lá desde 1500, né? Como no capítulo passado nós falamos sobre o descobrimento do Brasil. E a gente fala desse tempo lá, ó, lá atrás, bem lá atrás, né? Que foi quando começou a surgir várias pessoas chegando de outros países e isso se deu à formação do povo brasileiro, que é o que eu vou contar um pouquinho para vocês agora, tá? Então, eu fiz um breve resumo aí nos slides para vocês poderem dar um bom entendimento sobre isso. Não é difícil não, pessoal, é facinho, facinho, tá? Bom, ao falar da formação do povo brasileiro, é necessário primeiramente considerar que essa é uma história de longa duração e com muitos personagens. Como bem sabemos, o povo brasileiro é marcado pela questão da diversidade, né? Diversidade quer dizer que nós temos negros, pardos, brancos, japoneses, é uma mistura de todas as raças, né? Então a gente mistura cor, fisionomia, tradições, costumes, né, que atestam a riqueza da população. Nosso Brasil é um país muito vasto, né? E se você, cada lugar que você for, você vai conhecer um pouco da cultura, dos costumes daquele lugar, né? Até vou citar como exemplo, porque eu toda vez que eu dou aula, as crianças me chamam a atenção na questão de falar mexerica e tangerina. Lá em Petrópolis, onde eu moro, todo mundo fala tangerina. Aí aqui também me chamaram a atenção que não era mexerica, era tangerina. É outra palavra também que é correta, mas nós falamos diferente, que é o 14, não é 14. Aqui vocês falam porta e a gente fala porta e assim vai, né? São tradições e costumes, como também na Bahia, o povo fala gente, né? Em Minas Gerais, o povo fala ai. E é tudo costume, né? Mas voltando ao assunto, como foi mesmo que formou o povo brasileiro, né? Então, dando continuidade, atestam a riqueza da população que ocupa todo esse território. Sendo assim, vamos observar rapidamente algum desses mesmos personagens. Ao longo da pré-história, né, lá no tempo dos homens das cavernas, o processo de ocupação do continente americano possibilitou a organização de várias comunidades no interior da região litorânea. Entre essas culturas mais antigas, podemos destacar a presença da antiga civilização Majaruara, ao norte do Brasil, e os chamados povos sambaquis, que se espalharam por diferentes regiões do litoral, do sudeste e do sul. Aí agora a gente vai falar um pouco do início da conversa, né? O início da conversa foi quando os portugueses chegaram, que já havia habitantes aqui na nossa terra, que são os indígenas, né? Que foram os pioneiros. Avançando no tempo, destacamos a formação de várias comunidades indígenas que se espalharam em pontos distintos do território brasileiro. Não sendo povos homogêneos, mas marcados pela pluralidade, os indígenas se diferem em várias línguas e práticas que, portanto, já faziam parte da população do nosso território até o século XVI. Eles foram os principais ocupantes desse vasto conjunto de terras e paisagens. Isso a gente já sabia, né, gente? Porque no bimestre passado nós falamos sobre os indígenas, né? Mas não foram só eles que chegaram ao Brasil e que misturaram tudo. Aí veio a colonização dos portugueses,
quando eles formaram as colônias, os portugueses chegaram e começou a mistura das raças aí, né? Porque os indígenas já existiam e aí entrou os colonizadores, que eram portugueses, né? Aí tudo isso viria a se transformar no ano de 1500 com a chegada dos europeus por aqui, motivados pelo contexto da economia mercantilista e o desenvolvimento das grandes navegações, que a gente estudou no bimestre passado, falando das grandes navegações. Os portugueses ocuparam o Brasil com a intenção de realizar a colonização das terras e, consequentemente, explorar as nossas riquezas. Lógico, né, pessoal? Isso a gente já até conversou. Como foi que eles levaram as nossas riquezas daqui, né? E sobre o signo da dominação e da adaptação, os lusitanos trouxeram para cá as particularidades de sua cultura de origem e da Europa cristã. Com eles também vieram alguns costumes, né? Que a ideia principal da colonização era fazer com que os portugueses fossem tomando cada vez mais posse de terra, né? E com isso eles também implantaram a fé cristã que também fazia parte de um plano para que eles pudessem fazer com que os índios aprendessem a língua deles e que fossem que eles estudassem sobre a fé cristã e mais o que eles já sabiam da Europa. Ao longo das idades moderna e contemporânea, notamos a chegada de outros povos de origem europeia. Aí também chegaram os espanhóis, os franceses, os alemães, os holandeses, e apareceram por aqui buscando disputar as terras que estavam sendo dominadas pelos portugueses. No capítulo, no bimestre passado, nós falamos sobre essa chegada de todos eles, que houve a capitania hereditária, depois o Tratado de Tordesilhas, né? Que foram cada um querendo chegar e mandar, porque o Brasil não era dono, ninguém era dono, né? As terras não existiam donos, só os índios. E com isso, eles foram se misturando. E isso fez, ao longo dos anos, a mistura de todas as raças, né? Dando continuidade. Com a expansão da economia cafeeira no Brasil, assim que eles começaram a plantar café e as crises políticas na Europa, incentivaram a chegada de vários camponeses e trabalhadores dispostos a ocupar postos de trabalho, tanto no campo quanto nos centros urbanos da época. Em tempos mais recentes, temos um modo semelhante à chegada dos asiáticos. Aí é que vai entrar agora a escravidão no Brasil, né? Que também aconteceu. Aí entra os africanos, né? Muito antes de que essa diaspora dos europeus, uma outra diaspora violenta e injusta atingiu vários povos de origem africana, trazidos pelos portugueses como escravo, tá, pessoal? Porque eles vinham como escravo. Todo o povo africano vieram para o Brasil a fim de trabalhar como escravo aqui, tá? E eles foram vitimados pela exploração. Eles foram assim usados à exploração, assim que o pior que vocês podem pensar, né? Escravizados, torturados, por muitas vezes fome, passaram fome, né? Eram chicoteados. Isso vocês conseguem ver em filmes da época, né? Então eles sofreram vários processos de dominação, que também afetou a população indígena, né? E aí os indígenas também começaram a guerrear. Ainda assim, deixaram evidências marcas de sua presença na identidade histórica e cultural do povo brasileiro. Ou seja, mais uma vez, além de todos que chegaram, além dos indígenas, dos europeus, dos holandeses, dos franceses, os africanos também deixaram uma marca muito grande no povo brasileiro. Com essa mistura de raça, isso gerou as cores, né? Que hoje a gente são denominados brancos, pardo, né? E outras coisas. E também, com essa miscigenação, também surgiu os quilombos. O quilombo é um mocambo, é um nome que se dá a comunidades formadas majoritariamente por remanescente de fugitivo da escravidão no Brasil, o que remota ao período colonial. Lá na colônia já existiam os quilombos, né, que eram os escravos que fugiam, né, e formavam as suas colônias, né? Vamos pensar assim. Aqui em Paraty
Tem uma comunidade de quilombo bem legal e eles plantam tudo, que eles colhem, plantam e colhem. Se vocês quiserem fazer uma visita, você pode, já vai aprender muito, tá? Era também uma das formas da resistência ao sistema, né, escravocrata que essas populações encontraram. Muitas vezes, após fugas individuais e coletivas de senzalas e plantações, mesmo após a abolição da escravatura em 1888, esse pedaço, pessoal, é bem interessante, porque mesmo depois que a abolição da escravatura aconteceu, as comunidades ainda continuaram existindo, tá? E foi por muito tempo e foram esquecidos, completamente negligenciados do poder público. Por isso hoje eles são considerados pessoas especiais, porque eles formaram o nosso Brasil, certo? Eles fizeram parte da nossa história, ok, pessoal? Até o próximo slide.